Olá, bem-vindo ao nosso canal Matemática na Sala de Aula. Eu sou o professor Maurício e hoje nós veremos mais um pouco de trigonometria. Razão cosseno no ciclo trigonométrico. Então vamos lá, pessoal. Nas aulas anteriores a gente viu a razão do seno no ciclo trigonométrico. É mais ou menos o mesmo princípio, o raciocínio é o mesmo. Só que agora a projeção do cosseno não é no eixo do y, é no eixo do x. Então vamos arrumar aqui, ó, esse que eu pus aqui do lado para a gente poder usar como referência. Eu tenho x, y. Então agora eu sei que o cosseno está aqui, ó, é esse eixo aqui, ó. Ele projeta os valores do cosseno. Então meus arcos, conforme eu preciso localizá-los, eu vou buscar aqui, mas a projeção é sempre no eixo do cosseno, do eixo do x. Então aqui é o meu cosseno de x. Aqui em cima é o seno, mas a gente não vai usar. Então deixa eu pôr aqui seno, pronto. Então vamos para o exercício. Identifique o quadrante e o valor de cosseno de 120. Então vamos lá, o que é cosseno de 120? Eu tenho aqui 90... Aí ele caminha mais 30 graus e dá 120. Então fica mais ou menos por aqui, né? Vamos colocar mais ou menos aqui. 120 graus. 120 graus. Só que eu não tenho o valor do cosseno de 120. Mas eu sei que ele corresponde, ele deve corresponder, né? A gente trabalha mais com isso, a um ângulo simétrico no primeiro quadrante, que é o correspondente dele entre os ângulos notáveis. Então, como é que a gente descobre quem é o correspondente? Da seguinte forma: nós vamos pegar a extremidade do eixo, né? O arco que está na extremidade do eixo mais próximo e maior que ele. Então, maior que ele, o mais próximo está aqui, 180 graus. E aí nós vamos fazer uma subtração. Cosseno de 120... 180 menos, menos 120 graus, que vai dar 60 graus. Então, o cosseno de 120 é o mesmo que cosseno de 60. E quanto vale o cosseno de 60? Lá pela nossa tabelinha dos ângulos notáveis, cosseno de 60 é 1 sobre 2. Só que eu não quero o cosseno de 60, eu quero o cosseno de 120. Professor, mas ele não é o mesmo valor? Mais ou menos. Nós temos que agora olhar o sinal do quadrante onde ele se encontra. Então, se o 120 está aqui, ele vai projetar no eixo do x. Cosseno, então, será positivo ou negativo? Negativo. Então, cosseno de 120 é menos meio, ele é negativo. Tranquilo, né? Agora vamos ver cosseno de 210. 90, vou até pôr aqui 90, mais 90, 180, falta ainda, né? Mais 90, 270. Então, 210 está aqui no meio. Então, 180 mais 30 aqui vai dar os 210. Aí o que eu faço novamente? Vou fazer a mesma coisa. Vou caminhar aqui até a extremidade mais próxima e maior que ele, que é o 270. Então eu vou fazer 270 menos 210. Que também vai dar, por coincidência, 60 graus. Então eu quero também o cosseno de 60, eu já sei, ó, tá aqui, ó, meio. Só que eu não quero o cosseno de 60, o que foi pedido foi cosseno de 210. Quanto que é o cosseno de 210? Meio. Só que agora eu tenho que ver qual quadrante que ele se encontra aqui. Está no terceiro quadrante, que é segundo, né? Primeiro, terceiro, quarto quadrante.
Terceiro quadrante, ele vai caminhar em direção ao eixo do x. Nesse trecho, o cosseno é negativo, então é menos meio. Está aí o resultado. Coincidência ou não, os dois exemplos aqui, os dois exercícios, deram o mesmo valor, porque estava no segundo e no terceiro quadrante, é negativo, e o correspondente também coincidiu, eram ângulos de 60 graus entre os notáveis. Tá bom? Só que agora ele está no formato de radianos, então ele quer saber cosseno de 4π sobre 3. Como é que a gente resolve isso? Voltamos lá atrás, né? Como eu converto 4π sobre 3 para graus, para ficar mais fácil para enxergar aqui no nosso ciclo trigonométrico. O que eu tenho que fazer? No lugar da letra π, no ciclo trigonométrico, o π vale 180 graus. Então eu vou substituir, ó, 4 vezes 180 graus, tudo isso dividido por 3. Simplificando por 3 embaixo, por 3 em cima. Aqui vai dar 1 e 180 por 3 vai dar 60. Então eu tenho 4 vezes 60, eu tenho 240 graus. Então o ângulo que eu quero encontrar é o ângulo de 240 graus. Então vamos lá. 0 grau, que é o cosseno, né? 0 grau, caminha até 90, caminha até 180, caminha até 270 e depois caminha até 360 graus. Então tá lá, 360 graus. Vamos ver o valor do cosseno de 240 graus. Ah, só uma observação, não esqueçam, né, que nas extremidades aqui do plano cartesiano, quando ele corta a minha circunferência, o raio é 1, né? Então aqui vale 1, aqui vale 1, aqui é menos 1, porque no raio vale 1, medida positiva. Mas como ele está no plano cartesiano do lado negativo, ele fica negativo. Aqui também menos 1. Então vamos ao nosso cosseno. Então eu quero o cosseno de 4π sobre 3, que é o mesmo que 240. Então eu vou andar aqui, ó, 90, 180, 270. Então ele fica antes. Mais ou menos aqui assim. 240 graus. O que eu vou fazer agora? Transformar ele no seu correspondente em ângulo notável lá do primeiro quadrante. Como é que eu faço isso? Pego o valor maior da extremidade e subtraio dele. Ou pego ele, né, subtraio do maior. Então vai ficar aqui 270 menos 240, que vai dar 30 graus. Então o que eu quero é o cosseno de 30 graus. Quanto que é o cosseno de 30 graus? Raiz de 3 sobre 2. Isso você já tem que estar gravado na nossa tabelinha lá dos ângulos notáveis. Só que essa não é a resposta que eu estou precisando, porque isso é do de 30. Eu quero 240. Então, cosseno de 4π sobre 3, que é o 240, ele vale o quê? Raiz de 3 sobre 2. Só que agora eu vou no quadrante. Esse quadrante é o terceiro quadrante. Terceiro quadrante, o cosseno procura o eixo do x. Ao procurar o eixo do x aqui ele é negativo. Então aqui meu cosseno é negativo. Então cosseno de 4π sobre 3 ou de 240 graus é menos raiz de 3 sobre 2. Facinho, né? Vamos para o D, mesmo raciocínio. Primeira parte, transformar o π em 180 e arrumar isso aqui para grau. Então vai ficar 5 vezes 180 graus, tudo isso dividido por 3. Simplifica por 3 dá 1, simplifica por 3 dá 60. E agora multiplica. 5 vezes 60, 300 graus. 300 graus, ó, 270, 360. Está por aqui. 300 graus. 300 graus ou, né, 5π sobre 3, né, que é a mesma coisa. Aqui também, né, 4π sobre 3.
Então vamos lá. 300 graus. Como eu descubro qual é o ângulo correspondente lá no primeiro quadrante? Pego a extremidade maior do quadrante que ele está para subtrair do valor dele. Então a extremidade maior é 360 menos 300 graus. Isso vai dar 60 graus. Então eu também quero o cosseno de 60. Cosseno de 60, nós já vimos lá atrás que é 1 sobre 2. Esse é o cosseno de 60. Mas eu não quero só isso aqui. Eu quero o cosseno de 5π sobre 3. Cosseno de 5π sobre 3 tem o mesmo valor do correspondente lá. 1 sobre 2. Respeitando o sinal do quadrante. O quadrante que está é o 4. Quarto quadrante. Ele vai caminhar até o eixo do x, que é positivo. Então, aqui é positivo. Então, o cosseno de 5π sobre 3 mais meio. Certo? Pessoal, obrigado. Quem gostou do vídeo, dá um like aí e nos vemos na próxima aula.